poucas pessoas sabem, mas eu já me desviei 2 vezes, foi horrível. Eu nasci literalmente no seminário, quando meus pais foram fazer seminário, eles conheceram, casaram, engravidaram de mim, aí eu nasci lá mesmo. E então desde pequena eu cresci na igreja, eu cresci com os meus pais pastores. Então eu era aquele tipo de menina que tem nas igrejas, filhas de pastores, que aprende um pouco de tudo, que a igreja ama. Então eu tentava ser exemplar em todas as áreas quando criança, tentava agradar todo mundo e fui crescendo assim. Só que eu não tinha tido, por mais que eu tivesse pais muito espirituais, exemplares, por mais que eu convivesse num ambiente de igreja com muitas pessoas, eu não tinha tido a minha própria experiência pessoal com Deus ainda. Então eu não tinha aquela paixão genuína por quem Ele era. Minhas referências eram as pessoas e o que diziam sobre Deus pra mim, apesar de eu ser devota a Ele mesmo assim. Só que aí eu fui crescendo, eu fui pro Japão, meus pais foram como missionários, fui implantar uma igreja lá. E lá eu acabei conhecendo um mundo completamente diferente do que eu estava acostumada, colégio, trabalho. Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, então eu comecei a ganhar dinheiro muito cedo. E conhecendo outras pessoas, eu acabei experimentando coisas diferentes, coisas novas. E aos poucos eu fui me distanciando de Deus, das coisas dele. Eu acabei me envolvendo com pessoas erradas, acabei tendo experiências sexuais mundanas, experimentei bebidas, umas balas diferentes. Foi mais ou menos assim que eu comecei a fazer coisas erradas de início. Só que eu vi que aquilo não me preenchia, pelo contrário, eu me sentia cada vez pior, cada vez mais vazia, aquilo ia me consumindo, ia me deixando mais triste. Eu comecei a ficar muito revoltada por alguns traumas do passado que eu ainda não tinha aberto com ninguém, ainda não tinha sido curada com relação ao abuso, mas eu ainda quero fazer um vídeo sobre isso, só sobre isso. E eu fiquei tão revoltada que eu comecei a me fechar, eu tenho um estilo mais emo, mais depressivo, meio gótico assim. E eu lembro que foi um tempo muito sinistro, muito obscuro, muito escuro assim na minha vida. E nessa tristeza, nesse meio, de alguma maneira eu sabia que Deus estava querendo me chamar de volta para Ele. E foi aí que eu tive a minha primeira experiência profunda com o Espírito Santo de Deus. Eu quero falar sobre isso também em outro vídeo. Mas em um dia que eu cheguei em casa, eu estava sozinha, eu tive uma experiência onde eu senti muito forte a presença de Deus me chamando de volta, me chamando para conhecer Ele de verdade, para conhecer quem Ele era. E ali a minha vida começou a mudar da água para o vinho. Eu me apaixonei por Deus, eu comecei a amar, a ter experiências, a encontrar com Ele todos os dias. Aí veio a melhor fase da minha vida, aquela coisa do primeiro amor. E aí sim eu conheci Deus de verdade. E vivi muitos anos firmes assim, eu cresci muito em Deus, cresci em relacionamento, aprimorei meus dons e servi a Deus como missionária lá no Japão. Com quase 20 anos eu voltei para o Brasil e nesse período de adaptação foi um momento um pouco complicado para mim, meio confuso, culturalmente falando é bem diferente. E eu acabei me envolvendo novamente com amizades erradas, com pessoas erradas, acabei infelizmente cedendo mais uma vez aos pecados e foi um momento mais horrível ainda do que a primeira vez, porque agora eu já amava Deus, eu amava Ele mais que tudo, mas de alguma maneira eu acabei pecando, então eu não desisti de Deus, mas eu resolvi desistir de mim. Eu comecei a me achar muito pecadora, muito indigna, eu comecei a me achar muito injusta, eu comecei a me achar incapaz de conseguir viver com Deus, porque eu me achava realmente muito hipócrita, muito distante de Deus, assim, pra ficar com Ele. E eu lembro que eu queria muito, às vezes, voltar para Deus, mas vinham pensamentos na minha mente de que eu não iria conseguir. Eu lembro que às vezes eu estava lá pecando e eu sentia como se Deus estivesse ali me olhando e falando: filha, não é aqui o seu lugar, não é aqui que eu quero você, tem coisas melhores para você. E muitas vezes eu me peguei chorando, às vezes lembrava de momentos com Deus na igreja e era bem triste, assim. A pior coisa é pecar, sentindo Deus ali te chamando para voltar. Talvez você também, se está desviado, talvez tenha esses pensamentos. Eu achava que eu não ia conseguir,
eu achava que eu não era capaz de ter uma vida cristã de verdade, que eu pensava assim, se eu voltar para Deus não vou aguentar muito tempo, o estilo é diferente do que eu vivo hoje. Vinha pensamentos que eu era muito indigna, que Deus não me amava mais, que eu não ouvia mais a voz de Deus. Vinha pensamentos que eu não conseguiria largar o que eu estava vivendo. E foi muito triste mesmo, porque a pior coisa de estar longe de Deus é você saber que Deus te ama, mas você sabe que você é pecadora, você é incapaz. Então eu lembro que foi uma época que eu desisti de mim mesmo, assim. E eu sabia que no fundo eu ia voltar algum dia, mas eu evitava pensar nisso para não me sentir mal, então eu ficava adiando. Eu tentava suprir com pessoas, com festas, com outras coisas que eu fazia. E aí eu percebi, essa é a coisa legal de quando a gente é escolhido por Deus e está desviado, é porque mesmo estando longe a gente sabe que o nosso lugar não é ali. Talvez você sinta, mesmo desviado, que o seu lugar não é ficar longe de Deus, não é ser desviado. Deus tem um plano, um propósito para a sua vida, assim como Ele tinha na minha. E foi quando eu falei para Deus que eu já ia parar de lutar. Foi quando eu falei para Deus que, mesmo fraca, mesmo achando pecadora demais, que eu não ia conseguir, eu ia tentar. Porque Deus começou a falar muito no meu coração, usou algumas pessoas para falar comigo também, que Deus, Ele me amava do jeito que eu estava, Deus me amava do jeito que eu era, que Ele escolheu ficar comigo mesmo sabendo quem eu era. Então por que eu desistia de mim se nem Deus desistiu? Deus escolheu me amar mesmo sabendo as coisas erradas que eu estava fazendo. Então não foi aquela conversão emocional que você vai na igreja e se arrepende. E eu admiro muito quem consegue voltar para Deus assim, mas o meu foi um processo. Eu decidi, e eu lembro que eu fiz uma oração assim e falei para Deus, eu sou pecadora, o Senhor sabe como eu tô, mas se o Senhor decidiu estar comigo mesmo eu sendo assim, eu também não vou desistir de você mesmo eu sendo assim. Então me ajuda a ser melhor do seu jeito, no tempo que o Senhor quiser. E foi um processo. Quanto mais eu fui me aproximando de Deus, mais me apaixonando por Ele de novo, mais o interesse pelas outras coisas foi diminuindo. Então foi muito natural, não foi aquela coisa pressionada, não foi a igreja, meus pais ou alguém que ficou impondo as coisas, até porque eu não deixei de ir na igreja nesse tempo. Algumas pessoas, né, sabiam que eu não estava legal, mas para não magoar a igreja, não magoar meus pais, eu continuava indo na igreja, continuava fazendo algumas coisas, mas eu fui me apaixonando por quem Deus era e por escolha mesmo. E quanto mais eu fui me apaixonando por Ele, menos interesse eu fui tendo pelas outras coisas, até que eu me vi, quando eu percebi, eu já não queria mais nada do que o mundo me oferecia, eu já não queria as mesmas amizades, eu queria andar com pessoas que me aproximavam de Deus, os assuntos batiam muito mais com quem estava, né, querendo Deus da mesma forma que eu, as coisas que eu fazia era para Deus. Então aos poucos Deus foi me santificando, não que eu seja santa hoje, não que eu seja sem pecado hoje, pelo contrário, mas a mesma decisão que eu tomei aquele dia é a decisão que eu tenho hoje. Independente o quanto eu tropece, eu sempre vou estar no caminho de Deus. Eu não desvio nunca mais, porque hoje eu entendo que mesmo tropeçando, Deus está comigo. E se Ele não desistir de mim, eu não vou desistir dele. Então, se você está desviado, se você está longe de Deus e pensa da mesma forma que eu pensava, eu não vou conseguir. Não é pra mim mais, eu acho que Deus não vai me usar mais, eu acho que Deus não me ama mais, não tem um chamado mais pra minha vida, eu acho que eu já perdi tudo. A glória da segunda casa pode ser maior que a da primeira. Lembra onde você caiu, traga à sua memória aquilo que te traz esperança e volta pra Jesus, porque Ele te ama do jeito que você é, do jeito que você está. Bom, esse é meu testemunho e eu motivo você a voltar para Jesus, e pode ter certeza que quanto mais você se aproximar dele, menos você vai se aproximar das coisas que te afastam dele. Qualquer coisa, manda uma mensagem. Se você quer voltar para Jesus, precisa de ajuda, estamos aqui para ajudar você.